Nosso Deus, eu estou diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e eu peço tão somente que o Senhor controle a minha mente, o meu coração, o meu corpo físico, neste momento de ministração da Tua palavra, pela responsabilidade, Senhor, e que o Teu povo que vai ouvir a Tua palavra possa achar guarida em seus corações. Eu te louvo pela Tua grandeza, Senhor, porque com mão forte Tu livraste o Teu povo de uma escravidão que durava séculos. E o Senhor é o mesmo que nós adoramos nesta noite. Podeis assentar no nome de Jesus. Amém. Antes de voltar ao texto, nós já começamos aqui os nossos encontros de casais. Já tivemos o primeiro encontro, nós falamos aqui sobre propósito e aliança. Você não pode ficar de fora desses encontros. Nós temos ainda mais novidades para que o Senhor fortaleça ainda mais as nossas famílias. E lembrando que as inscrições já estão abertas para o nosso dia de comemoração do Dia dos Namorados. Já temos algumas pessoas inscritas. E a gente espera que você não fique de fora, porque se no ano passado o Senhor nos abençoou com grande bênção, e o Senhor sempre faz coisas maiores ainda, eu creio que esse ano não vai ser diferente, vai ser bênção para nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos, geralmente, quando nós lemos o texto de Êxodo capítulo 12, a gente sempre lê em Santa Ceia, em Páscoa, mas essa semana eu fiquei meditando sobre esse texto, sobre essa noite que Deus encerra o cativeiro de Israel no Egito. A noite cai no Egito, mas não era uma noite comum, mesmo antes do sangue, mesmo antes do cordeiro, antes do juízo. Deus fala uma coisa muito interessante no versículo 2. Versículo 2 ele fala assim, esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. E eu aprendo aqui, irmãos, algo que é muito fundamental para nós. Deus ele não começa libertando pessoas. Deus ele começa reiniciando o calendário. Ele fala, esse mês vai ser o primeiro de vocês. Porque eu acredito, devido à escravidão, devido ao sofrimento deles, Israel já tinha se perdido no tempo. Então esse vai ser o primeiro mês para vocês. Israel ainda está no Egito, mas o tempo dele não pertence mais ao Egito. E aí sabe o que eu lembro? Quando Jesus, na sua oração pelos seus discípulos, no capítulo 17 de João, ele fala assim, eles estão no mundo, mas não são do mundo, assim como eu também não sou. Então o Senhor começa reiniciando o calendário deles. Fala, esse mês vai ser o principal do mês. Antes de o Senhor mudar a geografia dele, tirar eles da terra, levar de um lugar para outro, o Senhor muda o calendário deles. Amém. Aleluias. E aqui eu aprendo uma coisa profunda, irmãos. Há cativeiros que eles permanecem, que só permanecem porque eles ainda são governados por calendários. É aquela coisa que aconteceu lá atrás, mas ele virou um cativeiro e todo ano a pessoa comemora aquele aniversário. Tal dia a pessoa, eu comprei uma camisa na Shopee, aquela camisa deu um volume e a pessoa me chamou que eu estava com barriga grande. E ele comemora, não esquece aquilo. E Deus quer que os povos de Israel, irmãos, esquece o tempo que eles passaram lá no Egito. Mas aí ele segue adiante, eu vou dar uma adiantada aqui. E eu anotei algumas coisas aqui, que libertação começa quando Deus toma posse da nossa agenda.
Há pessoas livres no discurso, mas se escrava na vida. Pessoas que fazem discursos bonitos, oratórias bonitas, mas são escravos. Não tem primícia espiritual, não tem altar, estão presas à agenda, à coisa, e não tem tempo para Deus. E aí o Senhor começa a mexer nessas coisas com Israel. Olha, esse vai ser o primeiro mês de vocês. Aí ele vai adiante. Aí ele vai seguindo aqui. No versículo 3. Essa aqui, irmãos, Deus me deu uma... Porque primeiro Deus fala com a gente. Eu acredito muito que Deus vai falar com alguém aqui nessa noite, nesses pequenos minutos que a gente está aqui. Olha o que Deus fala. Versículo 3. E digo a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar para si um cordeiro para cada família, para sua casa. Não era o sacerdote que tinha que separar. Não era o pastor que tinha que separar. A responsabilidade espiritual dentro da casa era de cada família. Não era o líder, não era o pregador, não era o Moisés que ia separar o cordeiro. Era cada família. Eu anotei uma coisa aqui, irmãos, que nós somos mestres e às vezes nós temos doutorados em transferir responsabilidades. E isso aí Deus me apertou, porque às vezes eu faço isso. Mas lá em casa eu preciso de entrar no meu quarto e orar e buscar a Deus e ler a palavra, mas qual que é mais fácil? Teu irmão lá, o pastor Vinícius, o evangelista Hermes, que são responsáveis pela oração de segunda-feira. É mais fácil eu ir lá, o irmão coloca o meu nome lá na oração e ore por mim, ore pela minha família. Ou seja, eu transferindo a minha responsabilidade. Ou seja, pastor, vá lá em casa, ora no meu quarto, ora na minha sala, ora na cozinha, nos banheiros, lá na casinha do cachorro, sendo que a responsabilidade lá dentro da minha casa é minha. E Deus chama isso para Israel: olha, cada família, não vai ser o sacerdote, vai ser vocês. Vai pegar o cordeiro, vai levar para dentro da casa de vocês. Sabe o que Deus estava falando? Cada lar de vocês vai ter um altar. Amém. Cada lar de vocês vai ter um altar onde o cordeiro vai ser sacrificado lá dentro da casa. Oh, aleluias! Aleluias! Cada mesa deveria ser um lugar santo. Sabe por quê, irmãos? Não existe libertação terceirizada. Você não herda aliança de proximidade espiritual. Mas o meu pai é pastor, meu pai é evangelista, meu pai é presbítero, minha mãe é regente lá do grupo. Não. Você não herda essa responsabilidade espiritual por causa de aproximação de pessoa. E aí, falando nessa responsabilidade, irmãos, Deus me apertou aqui, ó. Não adianta eu frequentar lugares ungidos se na nossa casa não sabe escolher o cordeiro para o sacrifício. Não adianta eu frequentar lugares santos, lugares ungidos, se lá dentro da minha casa eu não consigo ter um altar onde eu posso, onde a minha família escolhe o cordeiro. Lembra de lá de Gênesis 22, versículo 7, quando o Senhor coloca Abraão à prova e ele vai subir ao Monte Moriá para levar Isaac, e quando chega lá eles preparam tudo, preparam o altar, colocam as lenhas em ordem, aí o Isaac está só observando. Mas aí, irmão David, ele fala assim: pai, eu estou percebendo uma coisa, tá certo, o altar está tudo em ordem, o cutelo também está aqui, mas está faltando algo aqui, pai. Cadê o cordeiro para o sacrifício, a adoração?
Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Nós precisamos de ensinar os nossos filhos a conhecer os elementos da adoração. Nós precisamos, nossos filhos não estão caminhando, mas pode perguntar para qualquer um deles, que eles sabem quem é o caminho, a verdade e a vida. Eles vão dizer, é Cristo. Eu creio que no momento de Deus eles vão vir. Mas a responsabilidade dentro da nossa casa é nossa. Aí ele segue adiante, versículo 6. Vou correr um pouquinho aqui. Guarde até o quarto dia. Isso aqui é tremendo, irmãos. Olha o que Deus está falando com o povo. Isso antes dele mandar a 10ª praga, que ia matar os inocentes. Vamos chegar lá. Olha, ele fala, guarde até o quarto dia, quando toda a comunidade irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Diz que o cordeiro ia ser escolhido, né? Sem defeito, sem mancha, perfeito. Não era um cordeiro qualquer, tinha que ser um cordeiro especial. Até porque mais na frente nós vamos ver que aquele cordeiro ele simbolizava lá na frente Cristo. Mas é um assunto para outro dia. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus fala para o povo de Israel levar esse cordeiro para dentro de casa e ficar com ele lá 4 dias. Até o 14º dia. O que é que eu aprendo aqui? O povo ia criar um vínculo com o animal, porque ele tem que cuidar. Ia ter que ver um sacrifício doloroso, e Deus ensina que eles iam ter que olhar nos olhos daquele que ia ser o seu substituto, que ia morrer no seu lugar. O sacrifício seria doloroso, e Deus ensina que libertação não é ato de impulsividade, não é ato que você faz de qualquer maneira, mas de consciência de preço. Quem banaliza o sacrifício, irmão, não está pronto para ser liberto. Não está pronto. Mas Deus nos fala aqui, ó, Deus não liberta sem antes nos ensinar o valor de quem morreu por nós. Enquanto eu não entendo, irmãos, o valor do sacrifício, Deus ele não me liberta. E quem entende o sangue nunca mais vive com quem quer voltar novamente para o Egito. Aí Deus continua dizendo no versículo 7, isso aqui também é tremendo. Versículo 7, vamos adiantar aqui. Versículo 7, está lá, ó. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Por que ele não fala passar na testa? Por que ele não fala passar na mão, na roupa, mas na porta? E eu fui pesquisar sobre isso aqui, irmãos, e a minha pesquisa levou que porta no hebraico ela significa petache, ou seja, passagem, ou seja, uma abertura. O que Deus estava querendo dizer para Israel? O juízo de Deus ele não invade quem vigia os acessos. Aquele que está vigiando os acessos da sua casa, o juízo de Deus não vai entrar. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia! Não é apenas quem somos, irmãos, é quem nós permitimos que entre na nossa casa. Oh, aleluia, as casas espirituais e piedosas, mas as portas estão escancaradas para entrar notícias que não convêm a Deus, estão escancaradas com vínculos, com memórias, mas Deus está dizendo, vigia os acessos da tua habitação, porque eu quero libertar vocês.
Oh, aleluias! Aleluias! Podemos amar a Deus, mas se não governarmos o que entra em nossas vidas, aleluias! Aleluia! Aleluias! Precisamos governar o que entra nas nossas vidas, irmãos. Santidade sem vigilância é uma casa bonita, mas com as portas escancaradas. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Santidade é ter casa bonita sim, mas as portas precisam estar marcadas com o sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos, neste lugar. Aleluia! Aí o Senhor manda eles marcarem a porta. Graças a Deus. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! No versículo 8. Aí ele manda preparar a refeição. Aleluia! Aleluia. E a refeição aqui, irmãos, não era algo confortável, não. Não era saborosa, mas era algo que ia trazer memória. Era algo que ia trazer memória para eles. Aí no versículo 11. Eles deveriam comer cingido com sandália nos pés e cajado na mão, porque Deus não liberta quem pretende ficar aqui. Tem pessoas que estão no cativeiro, estão se sentindo confortável. Eles comem tão tranquilo, como se nada fosse acontecer. É preciso até do pessoal do restaurante dizer: rapaz, sai daqui que eu quero fechar o restaurante. Mas o Senhor fala: come depressa, porque essa é a última noite de vocês aqui. Quem sabe eu estou falando para pessoas essa noite que está vivendo o cativeiro, e o Senhor está dizendo para você assim: esta é a última noite do seu cativeiro. Oh, aleluia! Deus avisa que naquela noite seria a noite do juízo. Aqui aprendemos algo fundamental: Deus não poupa pessoas. Ele poupa marcas. Por isso que lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, está dizendo que nós fomos selados, fomos marcados para o dia da redenção. Então quando o Senhor voltar, Ele vai olhar não para a minha pessoa, mas Ele vai olhar para a marca que está em mim. E qual é a marca que está em mim, queridos irmãos? A marca que está em mim é a marca da aliança, é a marca do sangue de Jesus, que era o cordeiro que o Senhor ordenou que eles levassem para dentro da sua casa e sacrificassem no altar lá na sua casa. Oh, aleluias! O anjo não pergunta quem somos, ele reconhece a quem nós pertencemos. Isso não é sério não, pastor? Isso é muito sério. Deus, Ele não vai chegar e dizer: você é hebreu? Então eu não vou entrar e destruir o teu primogênito. Você é israelita? Eu não vou entrar. Não, Ele olha: você tem a marca do sangue? Então você está livre. Glória a Deus. Oh, aleluias. Louvado seja Deus. Vamos seguir aqui. Nos versos de 15 a 20, Ele ordena 7 dias sem fermento. Eu falei: mas Senhor, por quê? Por que isso aí? Eu preciso de entender essas coisas. Por que 7 dias sem fermento? Aí o Senhor me levou à minha mente, quando a minha esposa está fazendo aquele bolo gostoso, aqueles pão, que ele começa pequenininho, de repente ele começa, e fica aquele grandão que até parece passar por cima da forma. É uma delícia, hein? Muito bom. Aí eu fiquei pensando: mas Senhor, por quê? O que o Senhor quer dizer com isso? Por que não o fermento? Não que o fermento seja maligno, mas porque o fermento ele precisa de tempo para agir.
Israel não tinha mais tempo, era a última noite deles. Aleluia, irmãos, não tem mais tempo. Tem muitas pessoas brincando com a realidade. Não há mais tempo de brincar de ser crente, irmãos. Se somos livres, temos que agir como os livres, como foi cantado aqui. Se o Senhor nos libertou da escravidão, temos que agir como pessoas que foram libertas. Aleluias. Nada de sobra, nada de negociação, nada de um pouquinho do Egito, que às vezes é assim, né? A gente quer ser liberto, mas a gente quer continuar com um pouquinho do Egito. A gente quer negociar. Isso aqui não... A gente às vezes ouve que os irmãos falam, isso aqui não tem problema não. Mas o livre, o que está marcado pelo sangue, o que tem a marca do sangue do Cordeiro, ele não pode se misturar. Ele não pode compactear com um pouquinho do Egito. Não pode. O livramento não vem pela intenção, mas pela marca visível da aliança com o seu povo. Aí, no versículo 21, quando Moisés fala com o povo, lá no versículo 21, o povo não discute, mas eles apenas obedecem. Aleluias. Aleluias. Graças a Deus. Eles inclinam e obedecem. Não basta somente crer. É preciso obedecer, irmãos. Crer, às vezes até o inimigo crê mais do que nós, mas não obedece. Nós precisamos de crer e obedecer. Versículo 29. E aconteceu que que à meia-noite, isso aqui também é tremendo, irmãos. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde os primogênitos do faraó, mas que se assentava no seu trono, até o primeiro prisioneiro que estava na cadeia, todos os prisioneiros de Israel, dos animais, e todos os primogênitos dos animais. O que eu aprendo aqui, irmãos? Deus, isso aqui é muito delicado, isso aqui. Mas Ele é profundamente justo. Eu vou te dizer por quê. Por que o Senhor atinge o antigo Egito, o primogênito? O primogênito era aquele que a mãe sempre fala aqui, os irmãos falam. Era aquele o primeiro filho, que representava o futuro interior. Ele era o herdeiro, era a força da casa, a continuidade, o dom da família. Ele era a autoridade futura. Olha o que Deus está falando aqui. Deus, Ele não atinge pessoas aleatórias. Ele atinge princípio. Ele atinge o princípio de uma continuidade do opressor. O que o Senhor está dizendo quando Ele atinge os primogênitos do Egito? Olha, eu estou acabando com esse sistema opressor de vocês. O primogênito, ele não vai dar sequência mais nessa opressão que vocês fizeram. Deus julgou apenas não julgou apenas o presente do Egito, mas Ele interrompeu o futuro dele, um futuro de opressão. Mas aí eu fiquei perguntando, mas também não tinha primogênito em Israel? Tinha os primogênitos de Israel, ninguém morreu, nem os animais, nem os primogênitos de Israel. Aonde que está o segredo disso aqui, irmãos? É porque o primogênito já estava sendo substituído, aleluia, por sangue. Ele fala antes da dor, aleluia, ele fala antes da dor. No texto, o clamor sobe, o versículo 30, olha só, o versículo eu li antes, do 29,
quando eu notei aqui, mais os primogênitos de Israel também tinha primogênito e não foi atingido, porque o primogênito já estava sendo substituído, que apontava para Cristo, que morreu no nosso lugar, que foi cantado aqui. Mas aí o versículo 30, eu já estou encerrando, já mais uns minutinhos só. Versículo 30, Faraó levantou de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. O Egito grita, Israel permanece em silêncio, porque o sangue, ele fala antes da dor. Aleluias. No texto, o clamor sobe depois que o Senhor já havia passado. Deus está anunciando o juízo. Deus está anunciando que vai voltar. Hoje eu ouvi de manhã que nós somos a geração do arrebatamento. Então, irmãos, o juízo não reage ao grito. Ele responde a uma marca prévia. Os israelitas tinham a marca, os egípcios não. Eu anotei algo aqui, irmãos, que eu compartilho com os irmãos. Eu anotei até no meu celular também, para eu não esquecer. Glória a Deus. Olha o que eu anotei aqui. Não espere a dor te ensinar a obediência que você já sabia. Tem muita gente pagando para ver, mas o juízo virá. Quem marca as portas antes da crise não precisa gritar quando a dor chegar. Eu anotei aqui, rapidinho aqui, irmãos. Glória a Deus. Quem espera a dor chegar, a dor, ela é pedagógica, mas ela é clara, ela é cara, ela tem preço. A dor ensina quando as coisas, a dor ensina coisas que só ela pode, agindo com firmeza, onde a vida tenta ensinar com paciência. Tem pessoa que espera vir pela dor. Tem pessoa que espera a dor chegar para depois ele pedir ajuda. Aí Faraó então agora não tem mais negócio. Pega seu povo e sai daqui. Leva embora, não quero mais ninguém aqui, tira tudo. Pode levar as ovelhas, pode levar tudo. Aí então tá bom, vai nas casas lá, pede as coisas. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que aquilo que começa com resistência, agora está terminando em redição. O faraó agora está se rendendo a Deus. E aí o povo vai sair. Naquela noite, ele chama Moisés às pés e reconhece isso. Aí, no versículo, para a gente finalizar aqui, ó, os 430 anos que eles passaram no Egito de escravidão acaba e termina aos poucos, mas termina de uma vez. Ele sai. Lá atrás, quando eu falei do fermento, que Deus falou para não levar o fermento nos 7 dias, do primeiro ao 7º dias, é porque Deus não estava querendo mistura, irmãos. Deus estava querendo separar o povo, mas já estava ensinando, porque Ele sabia que aqueles que levassem fermento, lá na frente eles iam sentir saudade e querer voltar para o Egito, como saiu uma mistura de povo que a gente leu. E aí, o texto é preciso. Nenhuma promessa de Deus foi atrasada. Deus não atrasa nas suas promessas. Ainda que para nós pareça que está sendo longe demais. Mas os céus não se perderam no tempo. Deus não perdeu a contagem do tempo. Nós lemos aqui hoje de manhã no capítulo 50 de Gênesis, lá no versículo 20, 21, se não me falha a memória, que o José já falou assim: olha, Deus vai vir buscar vocês aqui, e quando Ele vir, vocês levam meus ossos também. Ou seja, José já está falando: olha, vai chegar um momento que vocês vão ser tirados daqui.
E aí eu concluo dizendo, no capítulo 42, sobre aquela noite. Aí, essa noite aqui, ó, essa noite é a noite da vigília do Senhor. Graças a Deus. Porque enquanto Israel dormia sob a opressão por séculos, Deus nunca dormiu, Deus nunca se atrasou. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de cada um de nós. Tudo que Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele encerra um ciclo de 430 anos. Claro, depois mais tarde lá Jeremias vai dizer que eles, por insistência, por não obedecer ao profeta, eles até voltam ao Egito. Mas aí bem tempo depois, mas nesse momento o Senhor liberta isso. O povo ficou preso por séculos, saiu em única noite, porque a promessa de Deus pode até esperar, mas esperar nunca. As promessas de Deus não expiram, ela não termina, não acaba o tempo de validade. Amém, irmãos? Que o Senhor continue nos abençoando. Não pense você que Deus vai olhar o teu tempo de igreja. Ah, irmã, eu tenho 40 anos que eu tenho essa credencial de obreiro, de pastor, de membro. Ah, irmão, eu tenho um monte de desempenho, já passei em várias áreas da igreja, já passei no grupo dos jovens, de varões, de regente não sei do que, já fui instrumentista. Ótimo, mas o Senhor não está olhando isso. O Senhor está olhando é a marca que está em você. O Senhor está olhando é a marca que está em nós. Essa marca que eu estou dizendo é a marca de Jesus. Se você não tiver essa marca, eu sinto muito em te dizer, quando o Senhor vier trazer o juízo, você vai ficar de fora, você vai entrar no juízo de Deus para ser condenado. Eu não quero te amedrontar, mas o Senhor está te dando a oportunidade essa noite de você ser marcado por Cristo. Se tiver alguém aqui no nosso meio que ainda não tem essa marca, quem tem a marca aqui, levanta as mãos por favor. Olha quantos, olha que maravilha, o céu agora se alegrou em ver vocês confessando diante de Deus que tem a marca. Se você não tem, não saia daqui esta noite sem a marca, porque como nós ministramos aqui, pode ser a noite da sua libertação, não deixa passar essa oportunidade. Se você quiser vir até aqui, nós vamos orar por você, eu já passo a palavra para a sua.